Vivemos em um tempo em que o barulho se tornou normal. Todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo exige explicações. Se você fica em silêncio, logo é interpretado como fraco, indiferente, ocupado. Mas existe um tipo de silêncio que não nasce do medo nem da fuga. Existe um silêncio que nasce da sabedoria. E é exatamente esse silêncio que Deus usa para te proteger quando ninguém te entende. Talvez você esteja vivendo isso agora. Pessoas distorcendo suas palavras, julgando suas intenções, questionando decisões que só você e Deus conhecem. Você tenta explicar, tenta esclarecer, tenta mostrar seu coração. E quanto mais fala, mais parece que tudo piora. Quanto mais você se justifica, mais cansado fica. E em algum momento, surge essa pergunta silenciosa dentro de você: por que ninguém me entende? O que estou fazendo de errado? A verdade é que, em muitos casos, você não está fazendo nada errado. Você apenas está falando demais para quem não tem ouvidos para ouvir. Há momentos em que o silêncio não é ausência de resposta. É resposta estratégica. É proteção divina. É Deus te livrando de se expor além do necessário, de entregar suas pérolas a quem não sabe o valor do que você carrega. Nem todo mundo merece acesso aos seus pensamentos, às suas dores, aos seus planos, aos seus sonhos. Nem todo mundo está preparado para entender o que Deus está fazendo na sua vida. E quanto mais você tenta ser compreendido por quem não tem maturidade espiritual ou emocional, mais você se desgasta. Existe um padrão espiritual que poucas pessoas percebem. Quando você começa a se explicar demais, você começa a se esvaziar. Cada palavra entregue a quem distorce. Cada justificativa dada a quem já decidiu não entender é um pouco da sua paz que vai embora. É como se você estivesse tentando convencer alguém que não quer ser convencido. Não porque você está errado, mas porque a resistência não é racional, é interior, é mais profunda, é espiritual. Muitas das batalhas que você está enfrentando hoje não começaram porque você falou pouco, mas porque falou demais. Você entrou em discussões que nunca deveria ter entrado. Explicou decisões que não precisavam de explicação. Abriu o coração para quem só queria informações para usar contra você depois. E o resultado disso é cansaço, confusão, desgaste emocional e uma sensação constante de estar sempre se defendendo, como se você estivesse sempre no banco dos réus, tentando provar que não é aquilo que dizem. O silêncio, nesse contexto, se torna um escudo. Ele preserva sua força. Ele impede que suas palavras sejam usadas contra você. Ele cria um espaço onde Deus pode agir sem interferência. Quando você se cala, você para de alimentar conflitos desnecessários. Você deixa que o tempo revele o que precisa ser revelado. Você permite que as atitudes falem mais alto do que qualquer discurso. E muitas vezes é exatamente nesse silêncio que a verdade aparece. Há pessoas que só se revelam quando você para de falar. Enquanto você se explica, elas se escondem atrás das suas palavras. Quando você se cala, elas começam a falar demais. E nesse excesso, mostram quem realmente são. O silêncio não apenas te protege, ele expõe o que estava oculto. Ele separa quem realmente se importa de quem apenas queria controle, atenção ou vantagem. Talvez você tenha aprendido que se calar é perder, que quem não se defende é esmagado, que quem não responde sai por baixo. Mas no reino de Deus, muitas vitórias começam quando você decide não reagir. Quando você escolhe não devolver na mesma moeda. Quando você confia que Deus vê o que você não consegue provar e ouve o que ninguém mais está disposto a escutar. O silêncio não é passividade, ele é autoridade contida. É domínio próprio, é maturidade espiritual. Pessoas imaturas falam tudo o que pensam. Pessoas sábias filtram. Pessoas inseguras se explicam o tempo todo. Pessoas seguras sabem que não precisam convencer ninguém daquilo que Deus já confirmou. Quando você entende isso, algo muda dentro de você.
A urgência de ser entendido diminui. A necessidade de aprovação enfraquece. E a paz começa a tomar o lugar da ansiedade. Grande parte do desgaste emocional que você sente hoje vem de conversas que nunca deveriam ter acontecido. Discussões que não levaram a lugar nenhum. Tentativas frustradas de ser compreendido por quem já tinha uma narrativa pronta sobre você. E quanto mais você tentava ajustar essa narrativa, mais preso ficava nela. O silêncio quebra esse ciclo. Ele encerra discussões estéreis. Ele fecha portas que só estavam sugando sua energia. Existe um momento em que Deus te chama para parar de falar e começar a confiar. Confiar que Ele é capaz de te defender melhor do que você mesmo. Confiar que Ele é justo o suficiente para trazer à tona o que precisa vir à tona. Confiar que nem toda acusação precisa de resposta imediata. Algumas precisam apenas de tempo, outras de silêncio, outras de distância. Quando você se cala, você não está dizendo que concorda. Você está dizendo que escolhe não descer ao nível da confusão. Você está dizendo que valoriza sua paz mais do que a necessidade de estar certo. Você está dizendo que confia mais na justiça de Deus do que na sua capacidade de argumentar. E essa postura muda tudo. Muda como as pessoas te tratam. Muda como você se sente. Muda até o ambiente espiritual ao seu redor. Há uma proteção invisível que se ativa quando você decide não se explicar para quem não quer entender. É como se Deus dissesse: agora deixa comigo. Agora eu cuido disso. Agora você descansa. E esse descanso não é desistência, é entrega, é rendição consciente, é escolher não lutar batalhas que não foram designadas para você. Talvez você esteja se perguntando agora com quem deve falar e com quem deve se calar. A resposta não está em regras fixas, mas em discernimento. Nem todo silêncio é sabedoria, mas toda sabedoria sabe quando silenciar. Existem pessoas que são solo fértil, pessoas que ouvem, acolhem, respeitam. Para essas, vale a pena abrir o coração. Mas existem pessoas que pisam, distorcem, zombam e atacam. Para essas, o silêncio é proteção. Quando você aprende a discernir isso, sua vida muda. Você passa a gastar energia apenas com o que realmente importa. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Sua mente fica mais leve. Seu espírito mais sensível. Você começa a perceber que não precisa contar tudo para todo mundo. Que nem todos precisam saber seus próximos passos. Que nem toda dor precisa ser compartilhada publicamente. Algumas coisas são sagradas demais para serem expostas. O silêncio também te ensina a ouvir. Quando você para de falar, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Tons, intenções, padrões. Você começa a ouvir melhor a voz de Deus, porque o ruído diminui. Muitas respostas que você procura não vêm no meio da discussão, mas na quietude. Não vêm quando você está se defendendo, mas quando está em descanso. E há algo profundamente libertador nisso. Você deixa de viver em estado de alerta constante. Deixa de ensaiar respostas. Deixa de reviver conversas na cabeça. Deixa de carregar o peso de ser sempre mal interpretado. Você entende que algumas pessoas nunca vão te entender. E isso não é um fracasso. É apenas um limite. Um limite saudável. Um limite necessário. O silêncio também é um teste de fé. Ele revela se você confia mais em Deus ou na sua própria capacidade de se explicar. Ele revela se você acredita que Deus é justo ou se sente que precisa fazer justiça com as próprias mãos. E toda vez que você escolhe o silêncio certo, algo dentro de você amadurece. Algo se fortalece, algo se alinhar. Talvez hoje Deus esteja te chamando exatamente para isso. Parar de se explicar, parar de tentar convencer, parar de se expor
além do necessário. Não porque você está errado, mas porque você está crescendo. Porque há níveis de maturidade que exigem menos palavras e mais confiança. Porque há estações em que falar demais pode atrasar o que Deus está construindo em silêncio. Se você chegou até aqui, talvez essa mensagem tenha falado diretamente com você. Talvez você esteja cansado de se justificar, de se defender, de ser mal interpretado. E talvez Deus esteja usando este momento para te lembrar que o silêncio também é linguagem, que Ele trabalha no oculto, que Ele age nos bastidores, que Ele vê o que ninguém vê. Agora eu quero saber de você. Você já viveu uma situação em que falar só piorou tudo? E o silêncio teria sido a melhor escolha? Compartilhe isso nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar quem precisa ouvir essa verdade hoje. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem sua fé, sua mente e seu espírito. Que Deus te dê discernimento para saber quando falar, coragem para se calar e paz para confiar. Até a próxima!